Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um motivo de alegria de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, junto com meus irmãos, para nós meditar na palavra de Deus. Já agradecendo aqui a visita dos meus filhos, que acabaram de chegar. Aqueles dois homens bonitos ali são meus filhos. Levante a mão aí, meus filhos. Levante a mão, Aleph. Esses dois ali são meus filhos. Obrigado pela tua presença, meu filho. Que Deus te abençoe. E agradecer a visita de pessoas que vieram visitar. E todos os membros que aqui estão hoje, já pronto para ouvir a palavra de Deus. Baixa mais um pouquinho aqui o microfone para não ficar esse barulho do som, da voz, por favor. Tá bom. Bom, meus irmãos, hoje eu estou trazendo a quarta e última parte da série dos sinais da volta de Cristo. Irmão, um pouco mais de grave, por favor. Por favor. Essa série que eu trouxe, a primeira parte, eu achei que eu ia pregar só ela. Depois eu resolvi pregar toda a história, não só dos sinais da volta de Cristo, mas também Jesus voltando, levando a sua igreja ao céu. E a igreja passando lá 1000 anos junto com Deus. E depois de 1000 anos, a cidade santa desce do céu, trazendo todo o seu povo, vindo com ele, o Deus, o Pai e o Filho, para a nova terra, a nova Jerusalém. Bom, meus irmãos, essa quarta e última parte que estou trazendo, eu confesso para você que é uma parte difícil, é a parte que vai ter polêmica, é uma parte que eu vou pregar aqui, que a igreja vai ficar tensa. Porque aqui nós vamos falar hoje do juízo final e da sentença dos ímpios. Está na Bíblia, nós temos que falar. Muitas partes da Bíblia estão sendo escondidas em outras denominações, mas na igreja adventista a gente tem que falar e revelar a verdade, porque esse livro ele é completo, para que nós sejamos uma pessoa fiel, uma pessoa temente a Deus. Nós temos que saber examinar todas as escrituras e guardar toda a escritura. E essa parte tensa que eu falo é porque tem pessoas que não suportam nem sequer ouvir o nome de Satanás. E hoje a Bíblia me obriga eu falar muito esse nome nesse tema. Porque de Gênesis a Apocalipse, em dezenas ou centenas de partes da Bíblia, ela fala de Satanás. Se você não sabe como é que teu inimigo age contra você, como é que você vai se defender dele? É por isso que a Bíblia ela deixa bem claro. As partes que falam de Satanás é nos alertando como nós devemos entender o agir dele, para que nós possamos se livrar das artimanhas, das setas malignas dele. Por isso que eu estou avisando para vocês que hoje vai ser tenso esse tema. E também aqui vai ser revelado hoje muitas verdades que pessoas não conhecem na Bíblia, e mentiras vai ser desmascarado nesse tema de hoje. Eu peço meus irmãos que prestem atenção em tudo que eu falar e em todo versículo que for ler. Eu tenho dificuldade no meu pulmão, nas minhas cordas vocais, mas com a compreensão de todos vocês, nós vamos levar esse tema até o fim. Bom, a última parte, nós finalizamos no livro de Mateus, capítulo 25, falando já da sentença de Jesus, a sentença que Jesus deu aos ímpios. A última parte, eu falei o povo santo que estava no céu, que passou lá 1000 anos durante no céu,
e que esse povo vai ser trazido de volta a essa terra, na cidade santa, junto com Deus Pai e o Filho. Quando chegar aqui nessa terra, Jesus ele vai ressuscitar os ímpios. E ele vai reunir todos os ímpios na sua presença. E todos os salvos. Em Mateus 25, versículo 32 e 33, lá diz que todas as nações se reunirão na presença de Deus, os salvos que descerão do céu ficará à direita de Jesus e os ímpios ficarão à sua esquerda. Isso está em Mateus 25, 34. 33, para melhor dizer. E Jesus ele vai fazer um grande discurso com todo esse povo. Vai falar para ele por que eles foram condenados, por que eles não foram salvos. Esse grande discurso, quando Jesus terminar, todos vão cair de joelho e vão confessar que Deus é justo. E aí Jesus ele vai olhar para o que está à sua direita e ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. E ele vai olhar para quem está à sua esquerda e vai dizer: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu fiz aqui um pequeno resumo, mas quem não assistiu, é só acessar IASD Central de Itapipoca, e lá você vai ver em detalhe de tudo isso que eu preguei na última parte. Estou só fazendo um resumo para que nós entremos nesse tema. E quando Jesus ele der a sentença de morte dos ímpios, é hora que Satanás vai entrar em ação. Ele vai voltar a seduzir as pessoas novamente, para a última batalha final. Por que eu digo que ele vai voltar a seduzir? É que todas as pessoas que se perderam, é porque deixaram se seduzir por Satanás. Ele seduziu as pessoas a viver as paixões mundanas, e as pessoas não buscar a Deus, e não renunciar a esse mundo para ser salvo. E ele vai juntar essa pessoa para invadir a cidade santa que desceu do céu. E aí vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8 e versículo 9. Vamos começar a meditar nesses versículos, para nós começar a entrar nesse tema, para você começar a entender como vai ser o assunto desse tema hoje. Apocalipse 20, versículo 8 e 9. Todos encontraram? Versículo 8. Satanás e seu exército de anjos do mal, eles vão seduzir essa grande nação que é tão numerosa como a areia do mar. E aqui diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse finalzinho desse versículo? Bem, irmão, se você pegar qualquer material que o fogo consuma, uma caixa de papelão, por exemplo, uma madeira, e tantos outros objetos que o fogo, quando ele pega, ele consome.
o fogo ele vai consumir, e depois que o fogo consumir, ele vai restar o quê? Cinzas, né? É isso que vai acontecer. Vai descer fogo do céu sobre Satanás e os demônios e os ímpios, e vai consumir. Por que eu digo que vai virar cinza? Porque lá em Malaquias, no decorrer desse tema, nós vamos ver lá, mas vamos a passo. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? É porque existe uma crença no mundo todo, que as pessoas acreditam que tem um inferno aceso desde o início do mundo, que as pessoas boas vão para o céu e as pessoas más já vão para esse inferno e vão queimar lá pelos séculos dos séculos, né? Essa é a crença que tem aí em todo mundo. E esse texto deixa bem claro que não é assim, né? Se você vê, essa crença, ela existe desde quando Jesus estava aqui na terra. Essa crença já existia. É por isso que Jesus, um dia, ele estava ensinando, e ele até falou a parábola do rico e Lázaro, que está lá em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, ninguém vai ler, porque nós não temos tempo para entrar em detalhes sobre isso aí. E Jesus, com a sua sabedoria, ele falou essa parábola, uma parábola assim, mais sem noção que eu já vi que Jesus contava, para dar àquelas pessoas o entendimento que não existia possibilidade nenhuma do que ele estava acreditando. E Jesus, ele contou aquela parábola como se existisse o céu e o inferno fazendo fronteira um com o outro. Aquela pessoa que está no inferno pode falar com quem está no céu, sabe, aquela coisa bem explicada para as pessoas não crerem. Se você vê no final dessa parte aí, que é do 16, quer dizer, Lucas 16, 19 ao 31, no final ele acaba ensinando as pessoas que não tinha possibilidade nenhuma de existir esse inferno, que eles tanto acreditavam. Só que a igreja romana, ela pegou essas parábolas de Jesus e transformou em literal. Eu não quero criticar a religião de ninguém, nem ofender os meus amigos católicos, mas o texto aqui deixa claro que a gente tem que revelar verdades, porque o que a Bíblia está falando aqui é a verdade, e tem muitas coisas que estão sendo ensinadas aí que não está na Bíblia. E ela levou essas parábolas para o literal. No ano 400, a igreja romana, ela criou a doutrina de rezar pelos mortos. E no ano 530, ela criou a doutrina do purgatório, dizendo que as pessoas, quando morrem, vão para esse purgatório, e lá elas vão se purificar nesse purgatório. Aí fica os seus familiares aqui rezando o terço, acendendo vela, pagando os padres para rezar missa no corpo presente, missa de 7º dia, missa de mês, de ano. Tem pessoas que já morreram há 50 anos atrás, ainda está os padres ganhando dinheiro com essa doutrina que eles criaram, né? E transformaram. E aí aquelas pessoas, quando eles recebem as missas, elas vão se purificar e vão para o céu. E se os familiares não rezar, essa pessoa vai para o inferno. Chega lá, Satanás, o líder maior, pegará aquela alma penada com aquele tridente e lança naquelas caldeiras do inferno, como ele diz, e lá aquele indivíduo vai queimar para o resto da vida, pelos séculos dos séculos. Isso é uma heresia, isso não existe na Bíblia. Na Bíblia não existe nenhuma passagem, nenhuma palavra que possa comprovar que essa heresia possa ser verdade. E transformaram a palavra em inferno
em um nome de terror, um nome assombroso, um nome que dá pânico, um nome que dá medo. E realmente a palavra inferno, meu irmão, que é a Bíblia, você encontra várias passagens na Bíblia esse nome. Só que a palavra inferno, ela no grego quer dizer tártaro, que é lugar escuro, lugar de trevas, que significa caverna e abismo. Ela vindo do latim inferno, ela é a palavra inferior. Inferno quer dizer inferior, que significa sepulcro e abismo. Você viu que a palavra inferno não tem nada de assombroso, não. É só um lugar inferior. Apocalipse 12 e versículo 9. Eu vou pedir para minha esposa ler, porque eu não posso paginar a Bíblia, pois eu tenho muita dificuldade nas minhas mãos. Eu vou pedir para ela ir lendo e vocês vão acompanhando. Apocalipse 12 e versículo 9. Para nós entender onde é esse lugar inferior. Por favor. Todos encontraram? Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você vê que eles foram atirados para a terra. Satanás e seus anjos, eles foram atirados para a terra. Eles não foram trazidos para a terra, eles foram jogados de lá. Até em Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesus ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eles foram expulsos do céu para a terra. Meu irmão, Lúcifer e os anjos caídos, antes eles viviam no céu junto do trono de Deus, adoravam e glorificavam o Senhor. E eles se rebelaram e foram expulsos para a terra. E o céu, ele é o lugar superior. E a terra é o lugar inferior. Por isso que eles foram expulsos do lugar superior para o inferior, que é a mesma palavra que significa inferno. Vocês estão entendendo? E também lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, quem lê Bíblia, todo mundo conhece de cor esses dois versículos. Quem vai falar comigo? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Você vê que a terra também, a Bíblia, ela é retratada como um abismo, que do céu para a terra é um grande abismo, e Satanás e seus anjos caíram nesse abismo. E era um abismo escuro, porque a terra ela já existia, mas ela era sem forma e vazia. Não existia o sol, nem a lua, nem as estrelas. Por isso que é um abismo escuro, que também se refere à palavra inferno. Estou trazendo assim em detalhe para você entender como existe muita heresia pregada, e às vezes a coisa é tão simples se complica um tanto. Você entendeu, irmão? E aí desse jeito, é por isso que eu estou trazendo essa mensagem, dando essa explicação para poder nós entrar bem entendido nesse texto. E eles acreditam também que no juízo final, quando Deus der a sentença aos ímpios, os ímpios serão levados a esse tal desse inferno, e lá eles vão permanecer pelos séculos dos séculos nesse inferno. Só que em Apocalipse 20, versículo 9, já diz somente essa doutrina que diz que desceu o fogo do céu e os consumiu. Vamos também, para nós aumentar mais esse entendimento,
Lá no livro de Sofonias, capítulo 3 e versículo 8, também traz mais entendimento sobre esse assunto. Sofonias 3, versículo 8. Pode ler, minha filha, por favor. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Você vê que esse versículo ele já deixa bem claro que Deus ele vai reunir as nações para a sentença final. Ele diz que vai fazer cair sobre essas nações o fogo do zelo dele. Vai cair toda a maldição da ira do furor de Deus e consumir todos eles, e toda a terra será devorada pelo fogo do zelo de Deus. Se você vê essa terra, meu irmão, ela vai se virar em um lago de fogo. Toda a terra, do Ceará ao Japão, em todos os países que você já imaginou na tua vida, em todo lugar que haverá terra, vai ser lançado fogo sobre ela, para queimar todos os ímpios, todo o pecado, todo o pecador, e esse fogo ele vai purificar essa terra, e essa terra ela se tornará em um lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8, quem já encontrou? Nós vamos ver o que eu acabei de falar, que essa terra ela vai virar um lago de fogo, que é a sentença dos ímpios. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto aqui, ele desmente essa mentira que foi criada, de que os ímpios vão viver perpetuamente dentro do inferno de fogo e nunca vão morrer. Meu irmão, só quem vai se eternizar serão os salvos, porque vão comer do fruto da árvore da vida para se transformar em eterno. O pecado ele não é eterno, o pecador ele não é eterno. Ele vai ser destruído no fogo do zelo de Deus. E esse texto ele deixa bem claro que ele diz que todas essas pessoas serão lançadas no lago de fogo que arde em enxofre. Esse enxofre vai ser o combustível que vai manter esse fogo aceso dias e noites por muito tempo, até consumir todo o pecado e pecador. E aqui diz: será lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você viu que os ímpios vão morrer dentro do lago de fogo. A mentira pregada, que não vai morrer, aqui já é desmascarada. Que todo pecador e todo pecado vai descer fogo do céu e vai consumir todos eles. Até Jesus, ele deixou bem explicado para nós como vai ser a sentença de cada um nesse lago de fogo. Lucas, capítulo 12, e no versículo 47 ao 49, nós vamos ver mais sobre esse assunto em Lucas 12, 47 ao 49. Aqui nós vamos entender como foi que Jesus, ele explicou a sentença de cada um, que cada um vai receber.
Lucas 12, versículo 47 ao 49. Todos encontraram? Pode ler, minha filha, por favor. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Você entendeu? Jesus, ele disse que vai vir tocar fogo na terra. E esse fogo da terra, ele já explicou como vai ser a sentença de cada um. Aquele que foi condenado, mas pecou menos nesse mundo, ele vai passar menos dias e menos noites dentro do lago de fogo. E depois que eles pagar todo o pecado, aí eles serão mortos e consumidos pelo fogo e se tornará cinza. É um mistério de Deus que vai essas pessoas permanecer vivas dentro do fogo enquanto tiver pecado para ela pagar. Elas permanecerão vivas dentro do fogo até pagar o último pecado, até pagar o último centavo, como Jesus diz em Mateus. Aí depois é que ela será consumida pelo fogo e se tornará em cinzas. E aquelas pessoas que pecou mais, ela demorar mais dias e noites viva dentro desse fogo, e depois que ela pagar esse pecado, todos os pecados que ela cometeu, ela morrerá e o fogo consumirá e se transformará em cinzas. Toda dívida que essa pessoa tiver com Deus, ela vai pagar no fogo. Meu irmão, o pecado é uma dívida que o pecador, ele fez com Deus. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio para pagar essa dívida. Jesus na cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Aquele que aceitar Jesus e descer as águas batismais, na Bíblia já diz, que ele pegará todos os vossos pecados e lançará no mar do esquecimento, e ele não lembrará mais. E depois o pecador vai continuar pecando, mas ele vai pedindo perdão a Deus, e Deus vai apagando. Pede perdão, Deus apaga. Se permanecer no pecado, se afastar de Deus, todos os pecados que ele cometer, ele vai ter que prestar conta com Deus, e ele vai pagar no fogo. E todas essas pessoas que muito pecar, muito tempo ficará no fogo, e os demônios são aqueles que mais tempo eles vão ficar dentro do fogo queimando vivo. Serão muito tempo, muitos dias, muitas noites, queimando dentro daquele fogo. Ele vai pagar todo o pecado de cada um que ele seduziu, que ele fez aquela pessoa pecar, ele vai pagar. Mas quando eles terminar de pagar os pecados, eles vão morrer e vão ser consumidos também. Agora Satanás é o que mais vai ficar no fogo. Esse vai demorar muitos dias, muitas noites, muito tempo, porque ele vai pagar por cada anjo que ele seduziu a pecar lá no céu. Cada pecado de um ser humano que ele tentou, ele vai pagar essa conta com Deus. Só que quando ele terminar de pagar, ele também será queimado, morto, o fogo consome e virá cinza. Essa é a explicação da Bíblia, tá?
Lá em Apocalipse 20, 10, ninguém vai nem ler, mas eu quero trazer para vocês, porque nós, leitor da Bíblia, nós entendemos que textos escuros, nós encontramos textos claros para iluminar os textos escuros. E vai ser assim: a besta, Satanás, os falsos profetas e todos os ímpios será lançado no lago de fogo e serão atormentados dia e noite até ser consumido pelos séculos dos séculos. Essa é a interpretação daquele versículo. Eu não estou arranhando nem ferindo o texto, mas Apocalipse, 95% do que se lê não se entende, tem que ter pessoa para interpretar. Eu estou trazendo a interpretação daquele versículo. E nós que estudamos Bíblia, acabei de falar, os textos escuros, nós procuramos textos claros, que levam aquele sentido daquela pregação, e ele será iluminado. E ele está sendo iluminado por esses versículos que nós acabamos de ler. Meus irmãos, se você ver tudo isso que eu expliquei, trazendo para nós esse conhecimento de que todo pecado e pecador será consumido e o pecado nunca mais vai existir. Não vai haver mais raiz e nem ramo do pecado. O pecado, ele nunca mais vai brotar na terra depois desse evento que acontecer. Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, vamos ver isso que eu estou falando. Porque tudo que eu falo eu mostro na Bíblia, para que as pessoas não digam, esse pregador está pregando heresia. Por isso que eu digo, preste atenção no que eu estou falando, para que você entenda. O que eu estou pregando, eu estou aqui trazendo revelações, que muitas pessoas acreditavam de outra forma. E estou desmascarando mentiras. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fica antes de Mateus. Tá, meus irmãos? Estou dando essa dica que tem visitante, tem pessoas novas convertidas, que ainda não sabem manejar bem a Bíblia, e nós temos que ter paciência com esse povo. Eu também já fui visitante. Eu também já fui novo convertido. Quando o pastor disse abrir a Bíblia em tal livro, era no Novo Testamento, eu procurava no Velho. Era difícil. Pode ler, minha filha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você viu aí, né? Um texto bem claro, que Deus, ele disse que não ficará nem raiz e nem ramo. Nunca mais pode brotar o pecado, porque até a raiz, até o ramo foi queimado, foi aniquilado. Que maravilha, né? Vê também o versículo 3, por favor. Versículo 3 do mesmo capítulo, do mesmo versículo. Do mesmo capítulo. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que os perversos, eles se tornarão em cinzas. O texto deixa bem claro. E os salvos vão pisar com as suas plantas dos pés nas cinzas dos perversos. Não literalmente você vai atolar seu pé ali naquelas cinzas. É porque ninguém vai remover essa cinza, ela vai se decompor nessa terra. Essa terra ela será transformada em uma nova terra. Mas as cinzas dos perversos,
a terra vai consumir toda ela, vai se decompor. E esse fogo, meu irmão, quando descer do céu, que ficará tempos e tempos aqui, queimando dia e noite para consumir pecados e pecadores. Será o mesmo fogo que vai purificar essa terra de todo mal, de toda contaminação, de toda poluição e de toda impureza do pecado e de toda maldição. Lá em Gênesis 3,17, Deus ele disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Essa foi a palavra que Deus disse. Maldita é a terra por tua causa. E esse fogo vai queimar a maldição do pecado que contaminou essa terra. Onde as plantas, os animais sofrem por causa do pecado do homem. Você vê que lá em Sofonias 3,8, Deus ele disse que a terra será consumida pelo fogo. Como é se consumido? Essa terra ela vai virar assim uma lama, ela vai se derreter desse fogo. Se você vê um vulcão, quando ele está ativo, ele começa a jogar aquelas lavas, né? E ali começa a descer de cima para baixo, aquela lama que parece assim um rio de lama escorrendo, invadindo lavoura, casas. Quem já viu aqui? Né? Não parece assim um rio de lama escorrendo. Do mesmo jeito vai ser essa terra, vai se derreter toda, para consumir toda a impureza. Ela vai virar uma lama, ela vai se derreter no calor do fogo. E as partes altas, elas vão se derreter e vão preencher as partes baixas. Todo o vale vai se preencher, todas as cavernas, e essa terra vai virar uma planície. Para não ficar só falando, é bom ler, né? Isaías 40, versículo 4. Eu não gosto de falar e ficar sem mostrar na Bíblia, para as pessoas não dizerem, será que esse cara não está inventando coisa? Mostro na Bíblia. Isaías 40, versículo 4. Pode ler, minha filha. Por favor, que o tempo está correndo. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. O texto é claro, né? Toda a terra vai ficar nivelada. Os lugares escabrosos serão aplanados. Você imaginou esse mundo, todo esse planeta Terra, ele ficar bem niveladozinho, bem igualzinho? Que lindeza vai ficar, né? Em Zacarias 14:10, lá está escrito que toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon. Geba ficava a 6 quilômetros ao norte de Jerusalém, e Rimon ficava a 56 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, uma distância bem longa. Toda essa parte era uma planície. Por isso que Deus ele compara que a terra todinha, toda essa terra se tornará como a planície de Geba e Rimon. Estou lendo só? Estou lendo não, estou falando de cor, só o iniciozinho desse versículo. Quem está acompanhando, ninguém vai perder muito tempo, que está muito tarde. Viu, meus irmãos? E assim vai ficar esse mundo. Vamos ver lá em Apocalipse novamente, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você entendeu o que você leu? A morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Quem é a morte? É um demônio. Nunca mais haverá morte, porque serão destruídos. E que inferno é esse que vai ser lançado no lago de fogo? Se as pessoas dizem que o inferno aqui é um lugar de fogo para queimar as pessoas condenadas.
E aqui novamente mais um texto que desmente essa grande mentira. Fala que o inferno é um lugar que está aceso para queimar as pessoas ímpias. E já a Bíblia, ela deixa bem claro que o inferno ele vai ser lançado no lago de fogo. Que inferno é esse? Que a Bíblia diz. Você lembra quando eu disse que a palavra inferno é um lugar inferior, que significa sepultura e abismo? Justamente, meu irmão, é a sepultura. É esse inferno. É o sepulcro que vai ser lançado dentro do lago de fogo. Se não haverá mais morte, como diz no tema, também não haverá mais sepultura. Nunca mais haverá cemitério, porque lá a morte não existirá mais. Você está entendendo? É esse que o tema quer dizer. A morte e o inferno será lançado no lago de fogo. O versículo 15. O versículo 15 diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem, irmão, quando eu leio esse versículo, eu fico tão triste de saber que pessoa bem próxima de nós, amigos, pessoas que a gente gosta, família, a gente vê que essas pessoas não estão procurando viver uma vida com Deus para que tenha seu nome escrito no livro da vida. Tem pessoas que acham que Deus vai dar um jeitinho para salvar ela. Vive sua vida mundana, vivendo os seus conceitos, buscando só os seus objetivos nesse mundo. Esquece de buscar a Deus. Esquece de renunciar a esse mundo, para que seu nome seja escrito no livro da vida. E essas pessoas acham que Deus vai dar um jeitinho. E o que eu tenho para dizer para você é que Deus ele já deu esse jeitinho. Ele já morreu na cruz para te salvar. Ele morreu na cruz para me salvar. Esse foi o jeitinho que ele deu. E não haverá mais outro jeitinho. O jeitinho que tem é aceitar Jesus, descer as águas batismais, para ser batizado com o Espírito Santo e receber o selo de Deus, que depois que recebe o selo de Deus é que o nome será escrito no livro da vida. Eu estou aqui como mensageiro de Deus, como um leitor da Bíblia, para lhe dizer que não existe outra possibilidade. Você que ainda não aceitou Jesus, não desceu as águas batismais, não existe outra possibilidade do seu nome estar escrito no livro da vida, se não fizer tudo isso que Jesus falou. Porque em João 3,5, Jesus disse que se alguém não nascer das águas e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Viu? Para que você não fique em dúvida, será que meu nome está escrito ou não no livro da vida? Aqui eu tirei sua dúvida. Se você fez tudo isso, e não basta só aceitar Jesus, descer as águas batismais, e depois voltar a viver a vida mundana como era antes. Porque Jesus ele disse ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Tem que continuar fiel, tem que se santificar na presença de Deus, tem que buscar, tem que renunciar aos pecados e viver os conceitos de Deus e não os nossos, para poder o nome permanecer escrito no livro da vida. Em Apocalipse 21, versículo 27, aqui fala quem é que vai entrar no céu. Apocalipse 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminadas. Vou repetir. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia é clara, só quem vai entrar
na glória de Deus são os escritos do livro da vida. Lá o registro que Deus tem para todos os salvos. Viu, meu irmão? E agora nós vamos continuar voltando novamente ao assunto do que eu falei no início. Quando Jesus quando ele der a sentença aos ímpios, que os salvos estão à sua direita, todos os salvos, ele tem um ente querido bem próximo. Ai, como eu queria que toda a minha família estivesse do lado direito de Jesus nesse dia. Mas nem todos buscam a salvação. E todos os salvos vai ter aquela pessoa que ele ama, que ele sabe que não vai estar lá para viver eternamente com ele. E que eles receberão a sentença de morte eterna. E essas pessoas, todas elas vão chorar. Mas Deus, com seu amor, com seu consolo, aí ele enxugará a lágrima de cada um dos salvos. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu leio um pouco assim, parando, não é que tem vírgula não, gente. É o meu fôlego mesmo, viu? Parece que estou fazendo vírgula, mas dá para entender, né? Aqui Deus, ele diz que faz nova todas as coisas. Bom, eu não preciso nem de vocês ir, porque está o tempo puxado. Eu pedi só para minha esposa ler na Bíblia eletrônica, em Isaías 65, versículo 27, para ver que coisas novas são essas que Jesus vai fazer. Se você tem prática de manejar rápido, pode ir também, viu? Isaías 65, versículo 17. Pode ler, minha filha, por favor. O tempo está puxando. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E aquela terra plana, que foi planeada pelo fogo, Jesus, ele vai transformar essa terra em um grandioso, lindo jardim, onde as folhas nunca vão murchar, nunca vão amarelar, nunca vão cair. As flores permanecerão lindas e belas para sempre. Que linda terra! E quando ele vier, que o céu vai se enrolar como um pergaminho, o sol, a lua, as estrelas não dará mais o brilho. E Jesus, ele vai refazer novamente esse céu atmosférico. E aí é que a Bíblia diz que ele vai fazer novo céu e nova terra, porque tudo vão ficar destruído na volta de Jesus, e depois ele vai reconstruir novamente esse novo céu, essa nova terra. O versículo 6 do capítulo 21 de Apocalipse: Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22, versículo 1. Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Você já imaginou essa cidade santa que nós vamos morar? Todo tipo de pedra preciosa que você imagina foi usada para fazer essa cidade. E Jesus, ele foi preparar essa morada para nós. Ela tem 12 portas de pérolas. As ruas tudo de ouro. A praça toda feita em ouro. E no meio dessa praça um rio de água cristalina passará no meio dessa praça. E de uma margem à outra do rio está a árvore da vida. Eu estava vendo uma ilustração, como será essa árvore, que ela está de uma margem à outra do rio, que se ela está de uma margem à outra do rio, como ia passar essa água? A ilustração mostra que ela, embaixo, ela se divide em 2 caules, de um lado e de outro, e a água passa por dentro dela. E aí sobe o caule, emenda e vira uma grande árvore. Eu vi essa ilustração e falei, faz sentido ela ser assim, né? E ela vai dar 12 frutos por ano, um fruto a cada mês. E esse fruto que ela vai vingar por mês, só um fruto, vai ser para alimentar aquela multidão que João viu em Apocalipse 7. Uma grande multidão que não pôde numerar. Até um dia minha esposa estava dizendo, esse fruto deve ser muito grande. Eu falei, não, meu filho, não precisa nem ser do tamanho de uma jaca, nem do tamanho de uma melancia, não. Pode ser do tamanho de um coco, ou tamanho de uma manga, tamanho de uma maçã, ou mesmo o tamanho de uma uva. Porque grande é o meu Deus que pode multiplicar para alimentar essa multidão de um só fruto. E eu acredito que meu Deus, ele vai dar um pedaço para cada um, até fartar de comer. E eu acredito que vai ser tão saboroso que depois que eu terminar de comer meu pedaço, eu vou repetir mais um. Porque quando é bom a gente quer repetir, né? Não é isso? Porque se Jesus pegou um lanche de um menino, que era 5 pães de cevada, eram uns pãezinhos que era pouco maior do que uma broa, e 2 peixinhos, talvez fosse 2 sardinhas, né? Alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Estima-se que 10.000 pessoas aproximadamente comeram daqueles pães. E ainda sobrou quanto cesto? Foi 12, foi? Não foi só um, não? Que grandeza, né? Que meu Deus faz, né? Por isso que esse fruto eu sei que será suficiente. Ninguém vai ficar sem comer. Porque para a pessoa se tornar eterna, tem que comer desse fruto da árvore da vida todos os meses. E você deve estar curioso, e essas folhas que vai servir de cura, se lá ninguém vai ser doente? Não é curioso, né? Se ninguém tem doença, ninguém vai morrer, por que fala que das folhas dessa árvore vai servir de cura para os povos? O que será aí? Alguém tem resposta? Da palavra grega, a palavra cura é tereupa, que quer dizer restaurar a saúde. Se você buscar no Google e perguntar o que é cura, o que significa cura, se diz o mesmo: restabelecimento de saúde. Bem, irmão, se nós precisamos do fruto para se alimentar, e nós que vivemos esse mundo doente, onde o pecado é tido como uma lepra, todo mundo adoece, morre, a pessoa vai para o céu transformado, não vai com doença nenhuma.
Mas aquelas folhas daquela árvore, que nunca vai murchar, nunca vai amarelar, nunca vai cair. Você imagina, você está junto de um rio de água cristalina, aquele som das águas, olhar para aquela árvore, ali vai ser uma terapia. É isso que a folha vai fazer, uma terapia. Vamos dizer que seja como fosse ela tem um oxigênio para restabelecer os salvos com a saúde vitalina para sempre. Entendendo? Essa é a interpretação dessa folha. Que a palavra que vem do grego é da mesma palavra de terapia. E vamos manter a saúde. Não é para a cura de uma pessoa doente. Você pode ver no seu celular, no Google, você pergunte, o que significa cura? Restabelecimento de saúde. Que maravilha, né? Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A maior maravilha é essa, né? Saber que Deus, o Pai, Jesus, Ele vai vir morar com os seus filhos nesse novo céu, nessa nova terra, que é a nova Jerusalém, para sempre. Nós vamos estar sempre pertinho do nosso Deus. É isso, meu irmão, que me dá força para me lutar todos os dias, sabendo que existe uma promessa tão grande para mim e para você. Esses meus pés, talvez, ele não andará mais nessa terra contaminada. Eu tenho um diagnóstico que cada dia está me levando a óbito. Se o meu Deus quiser que eu volte a andar, é para a honra e a glória dele. Amém. Mas talvez os meus pés não andem mais aqui. Mas eu tenho uma esperança, que esses pés eles vão andar em ruas de ouro. Que eu nunca mais eu vou ser humilhado. Eu nunca mais vou me constranger. Eu nunca mais vou ser discriminado. Eu nunca mais vou ser chamado de cadeirante. Eu me alimento da palavra de Deus todos os dias. E buscando me aperfeiçoar no Deus que eu sirvo. Porque Ele tem uma promessa tão grande para mim e para você. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, lá está escrito que olho nenhum viu, e nem ouvido ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aquele que Ele o ama. Deus, Ele preparou tantas coisas maravilhosas para aquele que Ele ama. E eu me apego com a palavra de Deus, porque eu sei que todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa amargura, ela vai ter um fim. E que as maravilhas que meu Deus preparou para mim e para você, essas maravilhas serão eternas, ela nunca mais vai ter fim. Bem, irmão, se você está passando alguma luta, alguma dificuldade,
que está a ponto de desistir. Que tem pessoas, quando estão em dificuldade, a primeira coisa que faz é se afastar de Deus. Achando como se afastasse de Deus, a vida dele iria melhorar. Aí é que eu me apego mais com Deus, cada luta, cada dificuldade, cada angústia. O meu corpo, cada dia, eu sinto mais devagar do que o outro dia. Ontem eu estava com alguma energia no corpo, hoje já me sinto mais fraco. Mas isso não me desanima, porque eu sei que o meu Deus, eu sei que o meu Redentor, Ele vive. E é isso, minha irmã. Qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade que tu está passando? Que às vezes você pensa em desistir. Para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de salvação, que tem a palavra eterna. Por isso que eu estou falando para você, meu irmão. Se apegue com Deus. Busque o Senhor Jesus se você ainda não encontrou. Se você ainda não teve um encontro com Jesus. Se você não desceu ainda as águas batismais. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Está na hora de você pensar na sua vida. Para de negligenciar a salvação. Hebreus 2:3. No livro de Hebreus 2 e 3, vou falar só o início, que diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? A salvação, ela é diária. Não é porque você aceitou Jesus, desceu as águas batismais, que garante que você está salvo. É todos os dias você tem que se purificar. Tem que largar essas coisas que contaminam a alma e afasta você de Deus. Você tem que se apegar com a Bíblia e não com o teu celular, querendo absorver coisas para tomar teu tempo. Busque na internet o que te edifica e que faz tu crescer. Não que faça você diminuir. Assista programa de TV que faça você a crescer na vida, ter mais conhecimento. Não aqueles programas que faz você se contaminar e se afastar de Deus. O pecado, ele entra pelos olhos, entra pelos ouvidos. Pessoas que dão ouvido a fofocas, conversas que não edificam. Pessoas que olham buscando coisas na internet ou nos programas de TV, que são programas que realmente só contaminam a alma. E o pecado entra pela boca, pelo que nós falamos e pelo que nós comemos também. Porque tem uma lei de Deus lá em Levítico capítulo 11, que tem certos alimentos que cristão não pode comer. E tem muitas pessoas se contaminando pela boca, tanto pelo falar, pelo comer. Fazer um esforço, meu irmão, todo dia, porque a salvação é diária. Não negligencie as maravilhas que Deus tem preparado para aquele que Ele o ama. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero sentar lá naquela praça de ouro, debaixo da árvore da vida. E olhar para aquela árvore com a saúde vitalina. Essa é a mensagem que eu trouxe hoje. Vamos ouvir um louvor? Louve a Deus. Pois o nosso louvor, ele chega no trono de Deus como suave perfume quando você
adora Ele em espírito e em verdade, ele perfuma o trono de Deus, porque chega lá como um suave perfume. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, no novo céu e novo lar. Diga: eu não preciso, eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver a ferida do amor, eterno amor que me salvou. Glória a Todos Deus. juntos, eu não preciso. Eu não preciso mais sonhar. Não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso abraçar, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, o eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos orar. Santo, maravilhoso Deus Pai, e o Filho e o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, mais uma noite que viemos cultuar um culto racional a Ti, Pai. Um culto com ordem, decência. Viemos, meu Deus, prestar reverência a Ti no Teu santo templo e aprender mais de Ti através das Sagradas Escrituras. Meu Deus, obrigado por cada um que o Senhor trouxe à Tua casa hoje, Pai.
os que não pôde vir, que o Senhor, meu Deus, abençoe eles também. Abençoa teus filhinhos e tuas filhinhas. Abençoa, meu Deus, todo aquele que está assistindo no YouTube, em suas casas. Que o Senhor abençoe eles, os lares deles e a família deles também, Pai. Meu Deus, somos tão carentes, Pai, tão necessitados. Precisamos, meu Deus, que o Senhor supra as nossas necessidades, Deus. Oramos ao Senhor, meu Deus, não que merecemos, nem porque somos dignos, mas porque somos carentes. E peço ao Senhor, meu Deus, humildemente, olha para o teu povo, Deus. Toca na mente, nos corações. O Senhor, o Espírito Santo, que veio para consolar e veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Todas essas pessoas, meu Deus, que assistiram essa palavra, que tinha dúvida, será que meu nome está escrito no livro da vida ou não? Hoje, meu Deus, eles tiraram as dúvidas deles. Agora o Senhor, o Espírito Santo, convença cada um a aceitar, buscar a sua salvação, pois o tempo está tão próximo, que as pessoas que estão negligenciando a sua salvação, elas venham ser tocadas, ó Deus, com a glória do teu poder, ó Pai, para que ela sinta, meu Deus, aquela vontade de tomar a decisão, de te servir, de te adorar, de te glorificar, ó Pai. Deus maravilhoso, é só o Senhor que pode fazer todas essas coisas, Pai. Estou aqui hoje, meu Deus, como semeador, que vim semear a tua palavra, mas é o Senhor que vai cuidar, o Senhor é quem vai regar essa semente. É o Senhor que vai fazer crescer nos corações, ó Deus. Grandioso Deus maravilhoso. Salva a minha família, Deus. Salva a família, meu Deus, de cada um que está aqui, Pai. É o desejo da pessoa que está salva, é que os outros sejam salvos também. Pois o mundo perdido, as pessoas que estão perdidas, elas só buscam as pessoas para se perder junto com elas. Mas que nós, meu Deus, seja teu instrumento, nós seja luz nesse mundo, para levar essas pessoas que buscam, que estão na perdição, ó Deus, a te buscar no teu caminho, ó Pai. E essas pessoas têm que ser transformadas, capacitado, edificado pela glória do teu poder, ó Deus. Meu Deus, as pessoas que estão em casa, Pai, assistindo, que o Senhor, ó Deus, toque na mente, no coração deles. E todas essas pessoas que estão aqui, Pai. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, supre as necessidades do teu povo, tanto física como espiritual, ó Deus. Abençoa o trabalho de cada um. Que o Senhor, meu Deus, leve cada um em teus braços, aos teus lares. E que o Senhor dê uma ótima semana a todos nós. Que as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nós. É isso que te peço, a Deus, carecidamente. E humildemente estou te pedindo no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.